Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quinta-feira, 19 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Cresce o número de cirurgias plásticas no país e, com elas, aumenta o risco de erros e casos de mortes. O Rio de Janeiro cria a primeira central online de intérpretes de Libras. E ainda, hoje é dia de ficar por dentro das notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. E olha só, em 2009 foram feitas mais de 600 mil cirurgias plásticas no país. Junto com elas, cresceu também o risco de erros e até casos de mortes. Preocupado, o Conselho Federal de Medicina lançou um documento padrão para deixar pacientes informados e os médicos mais cientes de suas obrigações. A fotografia na camisa não é a única lembrança que Dona Graça tem da filha. Lanucci tinha 27 anos quando morreu logo após fazer uma lipoaspiração em uma clínica particular de Brasília. Quase um ano e meio depois da morte da jornalista, a mãe conta que espera justiça. Principalmente agora que, segundo ela, a falta de estrutura da clínica e um erro médico foram comprovados. Pelo que eu sei, antigamente aquela clínica era equipada para tratamento de oftalmologia. No ranking mundial das cirurgias plásticas, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Uma pesquisa do Ibope revela que em 2009 foram realizadas mais de 640 mil operações desse tipo aqui no país. 82% dos pacientes eram mulheres. O implante de silicone nos seios e a lipoaspiração são os procedimentos mais comuns. A cirurgia plástica é responsável por mais de 6% de todas as denúncias que chegam ao Conselho Federal de Medicina, o CFM, que lançou um protocolo para ser assinado pelo médico e pelo paciente. É uma tentativa de aumentar a segurança desse procedimento. Existem cirurgiões não especialistas que fazem cirurgias plásticas e pessoas procuram preços mais baratos e às vezes você vê insatisfações, maus resultados ou até mesmo casos de imperícia, de negligência. Por isso, a preocupação em colocar no documento os dados do cirurgião plástico. São 5 mil cadastrados no CFM. Entre 2006 e 2007, 90% das reclamações registradas no Conselho de São Paulo eram referentes a médicos que não tinham especialização. O protocolo traz ainda informações sobre as medidas preventivas para uma operação, os exames, as consultas e o material utilizado. Agora tem explicação, tem limite, tem coisas para serem colocadas muito além. Depois de 123 anos da conquista da liberdade, o Brasil se reconhece como um país de maioria negra. Mas os problemas não acabaram para os negros no país. Um estudo do IPEA sobre o censo 2010 mostra que os jovens negros ainda são muito mais expostos à violência que os brancos. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada comparou negros e brancos e constatou: a população negra predomina no Brasil, é jovem, tem mais filhos, é mais pobre e está mais exposta à mortalidade por causas externas, especialmente homicídios. Segundo o IPEA, os homens negros com idades entre 15 e 29 anos morrem mais que os brancos. Em 2001 e 2007, os homicídios foram responsáveis pela morte de metade da população negra nessa faixa de idade. Entre homens brancos, esse índice no mesmo período não passou de 36%. Pode ser que a população negra esteja sendo mais afeta à violência, até por questões de preconceito, não é? E questões de discriminação por parte de organismos não só da polícia, mas também de toda a parte de criminalidade. Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, Ângela convive com essa realidade. Eu moro num bairro muito violento e todos os dias a gente vê casos de jovens negros sendo assassinados, né, por motivos banais. O estudo também mostra que cresceu o número de mulheres que chefiam suas casas, mas o aumento foi mais expressivo entre as brancas. Com elas no comando, em 2009, a contribuição das mulheres brancas no total da renda das famílias foi de 36% e das negras de 28%. Ela também está se tornando provedora dos membros dependentes, tá? Só que ela continua ainda mantendo o seu papel de cuidadora. Hora das notícias paralímpicas. Olá,
A seleção brasileira de para-atletismo embarca hoje para disputar a Copa Inglesa em Liverpool, no Reino Unido, no próximo sábado e domingo. 10 atletas fazem parte da equipe brasileira. A Copa Inglesa será para muitos a primeira competição do ano e uma ótima oportunidade de expor os atletas ao ambiente externo. Terezinha Guilhermina, Alan Fonteles e Johansson do Nascimento ficam mais uma semana na Inglaterra. Eles foram convidados para disputar a Copa do Mundo Paralímpica da Grã-Bretanha, que será de 25 a 27 deste mês em Manchester. No total, os atletas do Brasil ainda devem ter mais 2 grandes competições internacionais. Todo esse planejamento de competição internacional visando os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, que será disputado em novembro no México. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima! Jogo, corrida, caminhada, vencer. Então, podemos revisar os sinais? Jogo, corrida, caminhada, vencer. Um serviço que permite ao surdo conversar à distância com profissionais de Libras, a língua brasileira de sinais, consultar serviços públicos, marcar consulta médica e até esclarecer dúvidas sobre serviços bancários. É a primeira central online de intérpretes de Libras, criada por profissionais da área, no Rio de Janeiro. O interessado tem à disposição computador e webcam. Um resgate da cidadania. Ao tentar resolver sozinha um problema no banco, Fernanda enfrentou um problema comum para quem tem dificuldade para se comunicar. Sem conseguir falar com o gerente, mandou uma mensagem de texto para a Central de Intérpretes de Libras para pedir auxílio. A ajuda veio na hora. Eu precisava resolver o meu problema. Mesmo sendo na véspera, consegui entrar em contato com a central, que disponibilizou uma intérprete para me acompanhar ao banco. Na manhã seguinte, já estávamos no banco no início do expediente. A minha conversa com a funcionária da agência foi toda interpretada. A central foi criada para ajudar os surdos em situações simples que acabam se tornando complicadas por causa dos problemas na comunicação. Marcar uma consulta médica, tirar uma dúvida sobre um serviço bancário, respostas que podem estar a apenas alguns cliques de distância. Através da webcam, Fabiola pode passar informações para qualquer pessoa. São pelo menos 10 atendimentos por dia, que podem ser feitos através do bate-papo, e-mail ou ainda de mensagens de texto. Às vezes eles perguntam dúvidas, às vezes querem comunicar, mandar recado para familiares, eles entram aqui, mandam mensagem, a gente entra em contato, ou pelo telefone, ou manda mensagem mesmo, falando coisas diárias deles, né? E a gente atende também quando precisa marcar médico ou ligar para algum parente que esteja distante. A gente faz esse tipo de atendimento também. Os usuários não pagam nada pelo serviço. A central também oferece o atendimento presencial. Bernadette já acompanhou surdos em consultórios médicos e até em entrevistas de emprego. Nosso trabalho é na interpretação e na tradução com Libras. Isso proporciona à comunidade surda e viabiliza a comunicação, né, acessível à informação. Quem utilizou aprovou o serviço. Trabalho que colabora para a inclusão social. Não é uma solução, mas ajuda quem busca a igualdade de direitos. A inclusão promove desenvolvimento a partir da interação real entre surdos e ouvintes, numa comunicação sem barreiras, possibilitando a troca de valores e solidariedade entre as partes. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.